Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Valéria Beltrame, professora aqui no Monstro em Concurso. É um prazer ter você aí do outro lado. Eu espero que você esteja bem, né? Focado, né? Disciplinado em tudo que você almeja alcançar, que vai dar bom, certo? Pede a Deus aí, foco, fé e disciplina, que vai dar tudo certo. Como a gente costuma dizer aqui no Monster, tudo nosso e nada deles, não é isso mesmo? Então vem comigo que hoje eu vou dar uma dica sobre a PM de Pernambuco, tá? No cargo de soldado, vamos falar um pouco sobre a geografia, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, ó, a geografia humana, aspectos econômicos, sociais e culturais, certo? O que acontece? Quando a gente coloca na nossa prova, sempre há a possibilidade de cair alguns indicadores. Deixa eu sentar direitinho aqui, né? Para ficar mais certinho. Alguns indicadores socioeconômicos. Quais são eles, né? Primeiro deles, mortalidade infantil, certo? Pessoas com nível superior completo, alfabetização, incidência da pobreza e acesso à rede de esgoto. É isso mesmo. Porque às vezes você tá aí na sua casa, sossegada aí, né? Achando que todo mundo tem acesso à rede de esgoto? Não, infelizmente não. Ó, 88% dos municípios de Pernambuco possuem rede de esgoto, certo? E ainda bem, né? Então, e esses outros porcento que ainda tá faltando para completar, né? Esgoto a céu aberto, isso atrapalha a qualidade de vida daquela população, né? Porque isso traz várias outras doenças, né? Então, isso acaba atrapalhando, né, o modo de vida, né, até a questão da economia do próprio estado. Isso reflete, tá? Por isso que eu quis trazer para vocês essa questão dos indicadores. Deixa eu pegar aqui o marca-texto aqui, amarelinho, né? Esses indicadores socioeconômicos aqui, que a gente, muitas vezes, né, eu quis colocar aqui pra gente, a questão do IDH. Professor, o que é o IDH? IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, correto? Esse IDH é onde mede tudo na questão do estado todo, certo? Essa questão, por exemplo, eu quis colocar aqui que o IDH do estado de Pernambuco é 0,718. É um IDH até muito bom a nível nacional, certo? Tanto que o seguinte, a questão do acesso à rede de esgoto, ela é o sexto melhor colocado, tá bom? Então é muito bom. Eu coloquei aqui também a questão da mortalidade, aqui eu já falei, né? A questão da mortalidade infantil. A mortalidade infantil, eu coloquei aqui para vocês que a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 12,7 morrem, entendeu? Então, é uma taxa de natalidade considerada, assim, um pouquinho, né? Um pouquinho, certo? Então, com isso, é lógico que o ideal seria nenhuma, né? Mas, por causas, né, decorrentes de algumas coisas que a gente pode ter o controle, né? No caso, quando a gente fala a gente pode ter controle como cidadãos ou como poder público, é questão de ter infraestrutura, porque o direito do cidadão é a saúde, né? A educação, a ir e vir, né? Quando esses direitos fundamentais são restabelecidos, com isso, a mortalidade só vai diminuindo. Então, tem que ter essa questão da qualidade de esgoto, né? Que é muito importante. Incidência da pobreza, que eu quis trazer aqui para vocês também como indicador. Ela está em 16,1% o índice de pobreza da nossa população toda de Pernambuco. Ela está em 17º lugar do ranking, ok? Já a questão da alfabetização, a gente colocou aqui 87,2% são pessoas alfabetizadas, e isso é muito bom, porque isso tem agido de forma de políticas públicas, certo? Que tem ajudado nessa questão da alfabetização, entendeu? Até das pessoas mais idosas, né? Elas têm voltado para a escola, né? Não fica só assinando, né, com a digital. Então, isso são fatores, assim, fantásticos. Eu posso dizer para vocês, igual, por exemplo, eu sou de uma geração que o meu próprio pai
foi professor, né? Hoje ele é aposentado. E o que aconteceu? Ele foi o próprio alfabetizador da minha avó, a mãe dele, certo? Então, com isso, as minhas duas avós, né, tanto lá de pai quanto de mãe, voltaram para essa questão da escola. Então, assim, isso tem sido a nível nacional e eu quis trazer esse índice no valor de Pernambuco, está 87,2. E isso tem deixado Pernambuco como 18º lugar no ranking de alfabetização, correto? E outro fator que eu quis trazer também é a questão das pessoas com nível superior completo, entendeu? Isso é um índice também de indicador socioeconômico fantástico também, que está aumentando, está de 5,67%. Hoje, o estado está em 17º colocado. Então, o que acontece? A questão do nível superior, igual, por exemplo, essa prova a nível de nível médio, né? O que acontece? Para você que está preparando para essa prova do soldado, se você quiser fazer um curso de nível superior, tem inclusive aqui no Monster concurso, né? A questão do tecnólogo também, que é aceito como nível superior, né, escola de nível superior. Então, isso tem ajudado essa facilidade, entendeu? E também o próprio administração do governo tem facilitado isso também no decorrer dos anos, certo? Então, hoje, ter nível superior é algo que está sendo, assim, um divisor de águas, né, com essa evolução. É a questão, primeiro, da alfabetização, que é fantástico, e também a questão do nível superior, tá certo? Então, deu para vocês entenderem aqui direitinho? Bacana, né? Vamos seguir aqui. Deixa eu tomar uma água aqui também. Não esqueçam de se cuidar, hein? É muito importante. Outro aspecto que eu quis trazer para vocês é a questão da população. População é o segundo estado mais populoso do Nordeste, só fica atrás da Bahia, certo? Peraí. Vou colocar aqui. O estado da Bahia. Eu, particularmente, conheço a Bahia, amo demais da conta. E, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de conhecer Pernambuco, tá? Que é outro lugar que eu quero ir muito, se Deus quiser. Porque eu adoro viajar, né? Então, em breve, se Deus quiser, vamos programar aqui para poder eu dar um pulo aí. Mas, continuando. É o segundo estado mais populoso do Nordeste, ficando atrás somente do estado da Bahia. É o sétimo mais populoso em nível nacional, isso é muito importante. E eu quis trazer também outro dado para vocês, é a questão do número de habitantes. É 9,345,173 habitantes, certo? Aí, outro fator. Isso é claro que isso é variável, tá? De acordo com o último censo. O último censo, vocês sabem, vocês que já são meus alunos aí já sabem que o censo acontece a cada 10 anos, correto? Então, segundo o último censo, era isso. Agora, o seguinte, a densidade demográfica, que é o quê? É os habitantes dividido, né? É o valor dos habitantes por quilômetro quadrado, correto? Então, tem uma população de 96,52 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, é uma cidade bem populosa, né? Bem boa, né? Então, por isso que fica incentivando outras pessoas, igual, por exemplo, de outros estados, igual a pessoa que vos fala, de querer ir até esse local, né, para conhecer, né? Por que está essa grande concentração de pessoas nesse local, né? É porque a cidade é boa. Então, o que acontece? Eu até trouxe a questão onde está concentrado esse maior número de pessoas é na região metropolitana do Recife, certo? Até coloquei aqui um aglomerado aqui de pessoas aqui, né? E o que isso significa? A maioria está
nessa região metropolitana do Recife e muito também está na zona da mata, porque também a gente vai dizer aqui no decorrer das aulas, né, a questão da agricultura também, que isso é muito forte. Então, o que acontece? Nessa região metropolitana, ela é a quinta região metropolitana do Brasil mais ocupada, mais populosa, tá bom? Então, por isso que eu coloquei esse 5 mais aqui, tá certo? E algum fator muito importante que isso interfere, na verdade, em todos os fatores, né, da economia, né, dos índices, né, que eu coloquei aqui para vocês, né, socioeconômicos, o quê? A maioria é de mulheres, é isso mesmo. Tem muita mulher no Brasil, não tem? Mas no Recife também tem muita, em Pernambuco todo, né, na verdade, não só no Recife. 52,28% são mulheres. É fantástico isso, né? É muito bom. A professora fica entusiasmada porque não é porque eu sou feminista, não é nesse sentido, não. É porque nós somos, eu sou mulheres, você que está aí, que é homem, foi gerado por uma mulher, então é fantástico, né? 52,28%. Essa maioria das mulheres que move também muito essa economia, que trabalha ou na zona rural, que eu quis até trazer aqui para vocês, 81%, né? Trabalho ali na lida mesmo da roça, né? Da agricultura familiar. E também trabalho dentro de casa também. Para outras mulheres que estão na faixa, no caso, urbana também, trabalha às vezes 1, 2, 3 serviços, né? E tem também trabalho em casa também, que é um quarto serviço, cuida dos filhos. Então, tá todo esse contexto aí, tudo junto e misturado, né? Como diz normalmente a gente costuma dizer. E eu quis trazer para vocês essa questão da miscigenação, porque o Brasil é muito plural, né? Em todos os sentidos. Então, eu quis trazer para vocês o seguinte: 59% da população pernambucana se declara branca, 6,80% da população se diz preta, 0,62% da população se diz indígena e 0,21% população amarela. Por que isso? Isso foi, né, desde 1500, né, aconteceram muito massacre, né, extermínio, principalmente por parte da população indígena, diminuiu muito, né, consideravelmente. Essa questão da população amarela que teve os fatores de imigração, né, para o Brasil, e a população branca, na sua maioria, né, de descendência de europeus, tá certo? E 6,8% de africanos, tá joia? Mas eu quero dizer para vocês que nós todos temos um pouco de tudo, né? Na nossa raiz ancestral, a gente pode se dizer que tá tudo junto, né? Europeu, asiático, africano, indígenas, né? Tudo misturado nessa descendência, dessa brasilidade, né? Que é tão bonita de se ver, né? Nós somos únicos, então isso é muito importante, muito legal. Bora lá. Vou falar um pouco da economia também, né? Vamos falar um pouco dessa economia. A economia, nós podemos dizer que é o seguinte: está voltada principalmente para a agricultura, depois a pecuária e a indústria, né? Aí eu quis trazer esses 3 pontos fundamentais para vocês. Por quê? Como se deu esse processo? Hoje a agricultura é o segundo maior, né, exportador de cana-de-açúcar lá em Pernambuco. E isso vem desde quê? Desde o Brasil colônia, certo? Isso são fatores desde a colonização, porque já era um solo propício, né? Essa questão do litoral, né? Então, esse cultivo da cana-de-açúcar se deu-se muito bem. Vocês lembram, né, das aulas, assim, falamos um pouco sobre capitanias hereditárias, e uma das mais bem-sucedidas era a capitania de Pernambuco, né? Era a capitania de Pernambuco, e principalmente por causa do cultivo da cana-de-açúcar, tá? Não só na produção de açúcar, mas também de álcool também, né? Então, isso tudo é muito importante, e isso vem desde esse período colonial, tá certo? Eu quis trazer também
essa questão do algodão, da mandioca, do feijão, do milho e da cana. Porque eu já vi essa questão de prova, tá? Questão parecida, né? Nessa questão da economia de Pernambuco. O principal é a cana-de-açúcar, correto, beleza. A questão dizia isso. Porém, o cultivo, principalmente das questões voltadas mais para as indústrias, inseridas em maquinários de agricultura, entendeu? Principalmente nessa região toda do Nordeste, tem surgido vários outros cultivos, tanto quanto algodão, feijão, etc. Então, se cair na questão de prova, continua sendo a cana-de-açúcar, mas tem os outros cultivos também. Então, leia com bastante atenção na questão da prova, porque muitas vezes é interpretação. Você sabe o conteúdo, mas na hora de interpretar, você interpreta de outra forma e você erra a questão. E não é esse o objetivo. O objetivo nosso, né, professores aqui da Monça Concurso, é que vocês, decolem, né, e acertem o maior número de questões, ou o total, que a gente vai ficar muito feliz com essa colocação de vocês de rumo à aprovação, né? Por isso que a gente trabalha nesse sentido. Eu quis colocar também a questão do caju e do café, principalmente na região de Guaranhuns, né? E a cebola na região de São Francisco, tá certo? Então, a questão da economia, os principais aspectos da agricultura são nessa questão desses cultivos, tá certo? E aí, deu para vocês entenderem direitinho? Então, tá bom, muito bem. Nós podemos falar agora sobre a pecuária. A pecuária, ela é principalmente a questão dos rebanhos, tá? Eu até coloquei aqui para vocês. Os bovinos, né? Os caprinos, suínos, ovinos, muares e equinos, né? O que acontece? A produção de leite no Agreste é mais de 50% da produção todinha de Pernambuco, certo? Então, é fantástico. O divisor de águas é a questão do leite na região do Agreste. Então, para vocês verem quanto é importante essa questão dos rebanhos, entendeu? Então, assim, o leite virou, assim, pós a cana, né? Em primeiro lugar, a cana-de-açúcar, né? E os outros cultivos que eu falei com vocês. Quando se refere à pecuária, é fortíssimo, mais de 50%. Tudo na região do Agreste, tá certo? Belezinha? Então tá joia. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão da indústria. Gente, a questão da indústria, e algumas aulas, né, da nossa plataforma de Pernambuco, né, eu até coloquei a imagem, né, do portuário de Suape. Ele é fantástico, fantástico, fantástico. Foi algo que foi feito, assim, pensando na sustentabilidade, pensando na questão do meio ambiente. Então, foi fantástico essa questão do complexo industrial e portuário de Suape, que fica localizado em Recife, tá certo? Lá, principalmente a questão da industrialização do açúcar, eu quis trazer aqui para vocês, a indústria têxtil, né? A indústria química e também a transformação de minerais não metálicos. É igual, por exemplo, a gente pode dizer a areia, né? A questão de exemplo também a gente pode ser o sal, né? Então, assim, o portuário de Suape é algo, assim, que traz muito dinheiro, entendeu? Vou até colocar um símbolo aquizinho de dinheiro aqui, certo? Traz muito dinheiro para essa região de Pernambuco, certo? E isso acarreta sérias consequências boas, né, na questão de muito emprego, né? A questão de que acelerou a questão de urbanização também, que a gente vai falar um pouco sobre ela também. Então, é o seguinte, é claro que tudo que tem de bom tem algo também, né, de negativo. Tem a questão também essa superpopulação, né, igual eu estava falando com vocês no slide anterior. Há a questão de muita gente também oriundas vindo de outras regiões para poder estar trabalhando, principalmente no portuário de Suape. O que acontece? De outras regiões do Nordeste, e não caber todo mundo naquele aglomerado de pessoas, e isso há fatores também de marginalização. Vou falar um pouquinho mais devagar.
certo? Então, isso também é um ponto, infelizmente, negativo, né? Então, mas a gente tem como pontuar vários outros pontos muito mais positivos do que negativos, tá certo? Deu para entender direitinho? Então, se falar de fatores de economia na sua prova, o que vocês vão dizer? Primeiro delas, a questão da agricultura, certo? Como tendo como principal a cana-de-açúcar, mas com essa questão do industrialização e a questão do agronegócio na região Nordeste, tem a questão principal também, o algodão, mandioca, feijão, milho, entendeu? E depois a pecuária, vocês colocam como o auge, o leite, tá? Que são mais de 50%. E a questão da indústria, o complexo industrial e portuário de Suape, certo? Que tem principalmente a questão do açúcar, né? A indústria têxtil, química e a transformação de minerais não metálicos, igual eu dei exemplo para vocês do sal. Beleza? Que aí fica tudo esclarecido. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esse espaço rural de Pernambuco, né? Como eu falei com vocês, a pecuária leiteira domina, né? Muito, mais de 50%, né? Principalmente na região do Agreste. Então, essa questão do espaço rural em Pernambuco é fantástico, entendeu? É fantástico, porque isso ajuda a infraestrutura toda voltada para essa pecuária, porque é característico e isso também mexe com a cultura de Pernambuco, né? Que foi voltada para esse o cultivo de rebanhos, aquela população, né? De fabricação até mesmo de roupas, calçados, o couro, entendeu? Então, assim, essa questão turística também, que isso acaba as pessoas querendo ir para lá para conhecer, né? Esse pernambucano de raiz, né? Do chapéu, né? E tudo, da roupa típica, né? De cuidar mesmo desse rebanho. Isso também tem oferecido, no sentido assim, turisticamente também tem sido um aquecedor também, eu falo financeiramente, da questão da economia de Pernambuco, certo? Outro fator importante também é a questão das pequenas propriedades rurais, né? Principalmente essa questão do familiar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Familiar, né? Porque eu não coloquei para vocês anteriormente aqui sobre essa questão da maioria, né, mulheres. O que isso tem acontecido? Essas pequenas propriedades, sendo familiares, elas estão se incentivando principalmente no cultivo de feijão e de mandioca, certo? Que é algo assim, que requer não só conhecimento, né, bravura também, né, para enfrentar uma roça, né? Não é fácil. Então, tipo assim, e isso assim, as mulheres têm ido mesmo com os homens para o campo para ajudar e com isso tem levado as crianças também e com isso no final da tarde, né, cuidar também de casa e dessas crianças também, tá certo? Então, isso tem crescido numa proporção muito grande das pequenas propriedades rurais, porque então muitas propriedades, na verdade, era um espaço muito grande, deixa eu refazer a frase, com poucos proprietários, certo? Agora não, agora tem espaço e terra, porém, várias pequenas propriedades rurais, principalmente familiares, tá certo? Era isso que eu queria falar com vocês. Outro fator também, que o Agreste também, vou colocar o marca-texto aqui. O Agreste também abastece, principalmente a região toda Nordeste, né? Não só Pernambuco. Principalmente porque a região Nordeste, ela é expansionista e exportadora. Grave isso para sua prova, tá certo? Expansionista no sentido assim, de vários os cultivos, principalmente com muita tecnologia, tá, gente? Muita tecnologia mesmo, da cana-de-açúcar para nível de exportação, entendeu? Então, isso tem crescido diariamente. Vocês podem acompanhar aí jornais, né? Essa questão do online, né? Tem que estar atento a essas atualidades do que tem acontecido. Então, o cultivo da cana-de-açúcar tem sido a esse nível de exportação e isso tem melhorado com as tecnologias, tá joia?
Aí eu quis trazer aqui para vocês também que a velha estrutura coronelista, perdão, deixa eu refazer que eu tô falando muito rápido. Coronelista, que é dos coronéis, né? Reflete sobre a atual estrutura agrária. Porque o que acontece? Porque isso vem desde a questão das capitanias hereditárias, né? De ter um senhor só, né? Daquela fazenda toda inteira, né? E o capataz para poder fazer. E até mesmo esse cultivo era feito por escravos, entendeu? Então isso reflete até hoje, desde 1500, sobre essa questão dos coronéis, né? Tá mandando e nessas relações sociais e essa dependência, a subordinação que ela existe ainda dentro desses territórios, principalmente no interior de Pernambuco. É isso que eu quis trazer para vocês. A questão agora que eu quero dizer também é a questão da urbanização de Pernambuco. O que isso acontece? Como se deu essa urbanização de Pernambuco? Ela aconteceu através dos fluxos migratórios. O que aconteceu? A princípio, quando a gente tinha, desde 1500, o que foi acontecendo? Essa população foi através do litoral, correto? Até quis trazer aqui para vocês, do litoral. E concentrava-se mais no litoral, né? Porque, né, como nós sabemos, a primeira capital do Brasil, Salvador, correto? Depois foi Rio de Janeiro. E terceiro, atual, Distrito Federal. E isso foram acontecendo devido aos fluxos migratórios no decorrer dos anos, dos séculos que foram passando, certo? E o que acontece? Atualmente, esses fluxos migratórios que têm acontecido em Pernambuco, têm acontecido os novos centros chamados de novas micro-regiões, tá? Que eu até dei aula sobre isso, né? Quem é aluno nosso da nossa plataforma sabe que eu já falei sobre as mesorregiões e as micro-regiões de Pernambuco, certo? E o que acontece? Na hora que eu disse para vocês a questão da aglomeração, é a aglomeração de pessoas mesmo, e centros com dimensões de perfis urbanos variados, né? Que são essas redes de cidades. Que o que acontece? A gente pode dizer que isso tem trazido os aspectos positivos, que é emprego, né? Desenvolvimento de pessoas, qualificações de pessoas, entendeu? E isso tem crescido muito, né? E o fator ruim é a questão da marginalização, né? E a questão também do desemprego, falta de estrutura, porque tudo que cresce demais também, desordenado, tem as consequências ruins, entendeu? Que tem a questão do desemprego, fome, né? Tem tudo isso. Então, se a coisa fosse crescendo gradativamente, né? Se fosse um perfil de cidade planejada, que não é o caso da cidade de Pernambuco, né? Então, o que acontece? Esse crescimento desordenado, essa aglomeração, trouxe consequência positiva e negativa. O que acontece? Essa urbanização aconteceu primeiramente, teve essa ocupação dos portugueses, tanto que lá, né, tem as cidades, dentro de Pernambuco, tem toda essa projeção das casas, de todos os detalhes, todos portugueses, né? Mas o marco da urbanização foi através da colonização holandesa, que ali ficou, né? Através de Conde de Marçal, através do século XVII, entendeu? Isso é o marco, né? A gente pode dizer assim, o marco da urbanização foi quando? Com a chegada dos holandeses com o Conde de Marçal, certo? Essa foi o marco da urbanização de Pernambuco. E aí, o que acontece? Eu quis trazer um outro fato muito importante, que é atual, né, para vocês saberem, é a questão da mobilidade urbana de Recife. Aí, o que aconteceu? Que isso aconteceu foi quando? Foi em dezembro de 2021. Que aconteceu? Eu não falei com vocês essa questão da aglomeração aqui? E essa questão de novos centros, né, novos micro-regiões? O que aconteceu? Houve
Porque geralmente hoje a pessoa tem um carro, dois carros, uma moto, não é assim que tá evoluindo as coisas? Tá desse jeito. Só que o que acontece? Com essa mobilidade urbana em Recife, o que foi criado? Foi desestimulado essa questão dos automóveis e foi estimulado de forma que teve o incentivo de transporte público, certo? Isso mesmo, a volta da bicicleta, né? Da caminhada, entendeu? Ainda mais uma cidade linda, maravilhosa como, né, Recife e Pernambuco em si, né, lindo, maravilhoso. Então, é o seguinte, isso foi acontecendo porque chegou a um ponto que estava assim, e sustentava a quantidade, né, de automóveis e tudo, até mesmo com a questão, né, do meio ambiente, para não interferir na camada de ozônio, né, para amenizar, né, ajudar, diminuir, né, o buraco na camada de ozônio. Então, isso foi incentivo, né, partiu de políticas públicas a partir de dezembro de 2021, esse uso da bicicleta e de caminhada também, e da questão do transporte público também, que isso foi essencial, foi um divisor de águas, certo? Então, o que eu quis trazer aqui para vocês hoje, né, sobre essa dica aí de Pernambuco, são todos esses aspectos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Acompanhe aí as nossas aulas, né? Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Não Mostrem Concurso. E boa sorte, Deus abençoe, né? A gente se vê por aí. Fique com Deus.